Bom, então, eu estou comentando isso exatamente para mostrar que aqui no segunda página, se eu não me engano, o autor, sinal, o texto é muito bom, né? Ele abre uma série de questões importantes que dá pano para as mangas, aqui dá para a gente passar 2 dias conversando, não é? Mas, por exemplo, ele levanta uma questão que o Foucault, ele vai trabalhar com a questão dos discursos aqui, né? Ele vai, inclusive, citar o Péchet, ele cita o Foucault, cita o Péchet, trabalha com as coisas, o Péchet como analista de discurso, um dos autores da análise do discurso, que é uma prática metodológica importante na pesquisa, por exemplo, e que o Péchet, ele, inclusive, tem uma influência psicanalítica, né? Lacan chega a citar o Péchet, mas Lacan não trabalha muito com ele, não. Mas o autor, ele lembra aqui uma pergunta que o Foucault faz num livro, que na verdade é uma conferência, que eu também recomendo que vocês leiam, que é uma conferência de Foucault que se chama O que é um autor? Tá? Vocês vão encontrar isso, acho até que na internet já deve ter fácil, mas é uma conferência historicamente importante, porque é uma conferência na qual Lacan estava presente. Foucault anuncia essa conferência. O título da conferência é O que é um autor? Sobre o retorno a ... O Lacan foi na mesma época do seminário 16 do Lacan. O Lacan estava proferindo o seminário 16. E aí o Lacan comenta no seminário 16 essa conferência do Foucault, onde o Foucault vai falar sobre a ideia de discursividade e de discurso. Curiosamente, no ano seguinte, Lacan faz o seminário 17, onde ele vai propor a topologia dos 4 discursos. Então, ele é influenciado por Foucault nessa noção de discursividade. Ele é bem influenciado pelo Foucault. Ele elogia muito a conferência do Foucault e, curiosamente, ele já vinha no seminário 16, ele faz uma série de considerações que levam ele ao discurso, né? Mas ele só propõe o tal dos 4 discursos, que ele, né, o discurso do mestre, da histérica, do universitário e do analista, e depois o capitalista, né, mas é depois, no seminário 17, e é influenciado por essa conferência do Foucault. Né? E nessa conferência, que é exatamente, depois, se vocês quiserem, a gente pode até falar da ideia de discursividade do Foucault, que ele vai citar, inclusive, 2 exemplos de discursividade, que é exatamente a psicanálise e o marxismo, né? 2 tipos do que ele está denominando de discursividade. Mas nessa conferência, o Foucault faz uma pergunta: quem fala? Quando se fala, quem fala? Por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando ele vai falar do autor, ele está dizendo o quê? De que a gente não pode achar que os discursos e as práticas e os saberes, eles emergem unicamente da genialidade da cabeça de um autor. Não é assim? Né? É claro que, o Freud era gênio, tudo bem. Mas o Freud não surgiu no século XV. Freud surgiu no século XIX e XX. Existem certas condições discursivas de possibilidade, e nisso Foucault é muito kantiano, né? Tem a influência do Kant, essa coisa das condições históricas ou condições discursivas de possibilidade, que permitiram a emergência da psicanálise de um autor como Freud, por exemplo. Né? Ou qualquer outro. A ciência moderna, por exemplo, não é por acaso que a ciência moderna surge no século XVII no mundo ocidental cristão. Isso Foucault esclarece, né? Por que não é no século XIII, no mundo medieval? A relação com o saber e a verdade eram outras, não podia ter ciência. Se você, por exemplo, não acreditava, não supunha que você produziu saber. Porque o saber estava lá em Deus. O saber era uma revelação, não era uma produção. Né? Para que houvesse ciência, nós tivemos que mudar nossa relação com o saber e com a verdade para poder montar, constituir, isso foi historicamente constituído pelo cristianismo, inclusive. Né?
Então, existem condições de possibilidades, condições discursivas. É a mesma coisa no que diz respeito, por exemplo, à ideia de como a gente fala, por que que a gente se sente assim ou se sente assado, e etc. Hã? E a própria mitologia, né, que me parece passar muito para além do filme, né, aquele autor tipo ocidental, que a gente ainda se conecta até hoje. Mas veja, por exemplo, não tem mais mitologia no mundo moderno. Tirando o Bolsonaro. Aliás, o Lacan diz isso. O único mito moderno criado na modernidade é o mito da horda primitiva do Freud, em Totem e Tabu. Né? É o único criado no mundo moderno. O resto é tudo do mundo antigo, do mundo grego e tal. Né? Nós não apelamos mais para a mitologia. Se você pensar bem, inclusive isso é uma crítica que o Lacan faz a Freud, o Freud ainda apelava. Né? O Freud apelava não no mau sentido, né? No sentido de que ele lançava a mão da mitologia, tanto é que ele explica a gênese da cultura, da lei, etc., através da mitologia da horda primitiva, do pai, da horda e aquele papo todo. Né? Veja que de Freud para Lacan, a mitologia cai. Né? Se o Freud ainda sustentava, talvez seja a grande diferença da psicanálise para o Jung, por exemplo, né? Que mantém uma relação com essas coisas da simbologia e das mitologias. Né? Com Lacan, isso cai completamente. Inclusive, a história de nome do pai, nome do pai não, a história do pai primordial, o lugar do pai, né, na origem. Lacan traz tudo isso para a linguística. Ele diz, não é pai, é o nome do pai, é um significante, portanto, é do campo da linguística. Não estamos falando da figura mitológica do pai. Ele até diz isso, eu nunca falei de metáfora, eu nunca falei de complexo de Édipo, eu sempre falei de metáfora paterna. O que cá para nós não é verdade, né? Lacan falou de complexo de Édipo também. Tudo bem que chamando de metáfora paterna e tal. Então, não, inclusive, mais na frente, no seminário RSI, o Lacan vai fazer uma crítica a Freud, dizer que Freud era religioso, porque exatamente ele manteve essa posição originária do pai, como se tudo começa com o pai. Né? Eu estou, inclusive, escrevendo um texto que eu vou apresentando para o pessoal do Espaço Médios, agora no fim de novembro, 24, 25, vão ter a jornada deles lá. Eles estão trabalhando exatamente com o pai de Freud a Lacan. E aí o título do meu texto é Do Pai ao Buraco. O famoso buraco. Porque exatamente, se para Freud, e até para Lacan, até o ponto em que Lacan foi freudiano, né? A origem de tudo é com o pai, a partir de um determinado momento, para Lacan deixa de ser, e passa a ser um buraco. Então, primeiro é o buraco, não é primeiro é o assassinato do pai. Né? Em Freud é assim, primeiro é o assassinato do pai, e desse assassinato abre-se um buraco. Não, o buraco foi primeiro. Né? Lá no seminário 23, ele diz assim, primeiro primeiro não foi Adão e Deus e depois a Eva. Não, Eva veio primeiro. Né? Primeiro é o buraco de Evi. Evi, em francês, é Eva, né? Eve, não Evi é vida, né? Em francês tem uma homofonia com vi, Yves, Eve, né? Evi, Eve e Evi, que é vida. Né? Ele brinca com isso. Ele diz, primeiro vem um buraco. Depois desse negócio de Deus e Adão, foi a gente que inventou. Né? Não é quem vem primeiro, não é o pai. Né? No ponto originário, tanto é que ele diz outra coisa que é meio herética, né? Porque o Lacan, o RSI é hérésie em francês, né? Também, é heresia. Ele diz, a mulher é o outro nome de Deus. Deus não está no campo do real, né? Está fora do jogo. Não, a mulher também. Né? Então, a mulher é o outro nome de Deus.
Enfim, mas é só para você ver como as coisas são interessantes, mas isso não é o nosso papo de hoje. Porque tem muita coisa nesse texto para a gente conversar. E a primeira coisa é essa, essa ideia ingênua, né, que a psicanálise ajudou a destruir, de que nós somos seres autônomos e conscientes e que a gente sabe o que diz e sabe o que faz e etc. Né? De uma forma diferente, quer dizer, tanto Foucault como a psicanálise mostram que não é bem assim. Existe um jogo discursivo, existe uma economia política dos discursos. Outra conferência do Foucault, vou recomendar a vocês, que é um discurso, não, que é um autor, A Ordem dos Discursos. Tá? Essa é bem menor. É uma conferênciazinha que vocês encontram por 10, 20 reais. É só a conferência. Tá? Então, a pergunta que ele vai comentar aqui, a discussão que o Foucault faz e que a Butler faz, nesse livro da Butler, que para mim é o melhor livro da Butler, que é A Vida Psíquica do Poder, que ele cita aqui, que é exatamente como é que a gente, inevitavelmente, que isso também é muito lacaniano, a Butler não cita Lacan, né? Ele também não faz nenhuma referência a Lacan. Mas toda a ideia de alienação e separação, aqui está lá na Butler. Né? E é interessante que a Butler não tenha citado Lacan no livro. Mas a ideia da Butler qual é? Como é que, inevitavelmente, a ideia de sujeito, né, ela implica um assujeitamento ao poder. Entende? Essa pergunta é uma pergunta Foucaultiana, Foucault, inclusive já comentamos aqui, né? Como é que o sujeito, mesmo tendo que se assujeitar a essa lógica discursiva do poder, inclusive o corpo, né? Nosso corpo é atravessado por discursos, né? Enfim, feitos do simbólico, né? Apesar de que o processo de constituição do sujeito implica numa sujeição ao poder. Né? E é muito interessante o livro da Butler, porque eu me lembro, na época eu li, se eu não me engano, na época da pandemia, em 2020, por aí. Foi exatamente quando a gente começou a conversar sobre essas coisas. E eu lendo o livro dela e lembrando do Seminário 11 do Lacan, que é exatamente essa coisa. Como é que você precisa se alienar no outro, porque nós precisamos nos alienar no outro. Por exemplo, a ideia de linguagem, por exemplo, ou a ideia de discurso mostra como nós, inevitavelmente, para você poder falar, você precisa se alienar, se sujeitar ao campo da linguagem. Você vê com seus olhos, mas escuta com os olhos de sua mãe. Eu acho muito interessante, porque a criança não sabe que ela é aquela parte. Ela vai escutando a parte que a mãe vê, que a mãe não vê. Né? E aí ela vai a parte disso. E aí ela entende uma coisa que você tem medo de ficar por esse outro. Eu acho que é uma parte interessante isso, né? Ela falando. Ver com os próprios olhos, mas escutar com os olhos de sua mãe. Essa alienação que vocês referem é como algo saudável, né? Não é... A diferenciação, não aquela alienação de ser objeto do outro. Exatamente. A alienação em Lacan não tem um caráter negativo na lógica da concepção marxista. Né? Ela, por exemplo, uma coisa implica na outra. Porque o Lacan não vai desenvolver isso, porque o Lacan não pega por aí. Mas se vocês pegarem o Zizek, que é um lacaniano, hegeliano, marxista, eles vão ver que o Zizek mostra como exatamente essa alienação tem uma faceta política, um caráter político e tal, que o Lacan até considera do ponto de vista do discurso, mas ele não envereda pelas discussões políticas propriamente ditas, como o Zizek faz, né, por exemplo. Mas essa é uma questão que perpassa as obras, porque tem a ver com isso. Foucault fala disso, a Butler fala disso, muita gente, o Hegel fala disso, né, o Lacan fala disso, tal. Porque é exatamente isso, é uma posição de estrutura. Né?
Quer dizer, é como se você dissesse, essa condição, e aí é o que você está dizendo, não tem saída, você não tem como se constituir como humano se você não passar por essa sujeição. Entende? Quer dizer, se você está falando, se eu estou falando e vocês estão entendendo, é porque, por algum motivo, nós nos sujeitamos, nos submetemos a uma estrutura de linguagem, por exemplo. Nós precisamos passar por esse processo de sujeição. Né? A Butler não chama de grande outro, a Butler chama de poder, né? Mas se você quiser fazer esse exercício com todo cuidado, obviamente, porque a Butler não é Lacan, né? Mas vocês lerem, não sei se vocês já leram, se não leram, recomendo muito que leiam esse livro da Butler, né? Que a lógica é a mesma. Né? Inclusive o fato de que qual é a saída da Butler, que é exatamente a questão que ficou para o Foucault, né? E que o Foucault não conseguiu responder, talvez de uma maneira muito consistente. É que a Butler vai dizer assim, inclusive ele lembra aqui, né? De que o sujeito se submete ao poder, né? Mas, no entanto, essa submissão implica que o sujeito passa a se apropriar desse poder e passa a exercer esse poder. Né? Então, a sujeição, nós estamos jogando com duas categorias teóricas, né? De Lacan e a da Butler e do Foucault. A sujeição do sujeito implica exatamente de que, no momento em que ele se sujeita, ele também se apropria de determinado instrumental para exercer esse poder. Trazendo para o modelo da linguagem, que é o modelo do Lacan, é mais ou menos isso. Você precisa se sujeitar, porque é isso que você estava falando. Quem fala primeiro por você é a mãe. Para não complicar, é o outro. Não é? É o outro que fala pelo bebê, inclusive conversa com ele e tal, e etc. O nome de todo mundo aqui veio, todo mundo aqui teve que se alienar e incorporar o seu nome próprio. Ninguém aqui escolheu o nome próprio. Né? Vem do outro. É uma coisa meio inevitável. Né? Então, essa determinação implica exatamente uma sujeição a essa estrutura, né? Para que depois o sujeito, a partir daí, ele possa exercer algum poder que é sair exatamente dessa posição de sujeição. Quer dizer, mais ou menos o que o Lacan chama de alienação e separação. Alienação e separação, elas não são estágios piagetianos. Primeiro vem a alienação, depois vem a separação. Não, elas funcionam juntos. Porque quando uma mãe, para entrar na questão do autismo, né? Quando uma mãe conversa com o seu bebê, que não fala, né? O bebê não fala, ela está, ao mesmo tempo, alienando e dando ao bebê uma posição desejante que vai permitir que ele se separe dela. Né? Porque quando ela diz, ô, meu bebê, tá com fome? Tá, tô, mamãe, tô com fome. Né? É a onipotência do desejo materno, é ela que está falando, né? E respondendo. Mas, no entanto, quando ela diz, tô, mamãe, tô com fome, ela bota na boca do bebê um desejo, né? Que é ela desejando o que ele deseja. Desejo do desejo. Né? Ela desejando que ele venha desejar. Isso pode ser que não aconteça. Né? Quando, por exemplo, nas situações de autismo, psicose, há uma muita dificuldade com isso. Então, tem uma situação aí paradoxal, né? Que é exatamente isso que ele fala aqui. A situação de sujeição é paradoxal, mas é inevitável. E veja que toda a discussão, veja como isso é absolutamente. Vocês verem o que é a clínica, né? Porque isso é uma coisa absolutamente universal e singular. Né? Como que a gente vê isso na lógica, por exemplo, na lógica marxista, a ideia marxista de alienação, as pessoas não pensam, etc, etc. Mas você vai observar isso na clínica também, na condição singular do sujeito, como é que isso operou para aquele sujeito. Né? E para a psicanálise isso é radical. O sujeito, ele
inevitavelmente, ele não suporta ficar nessa posição de um apassivamento absoluto. É angustiante demais. Ou ele se mata, não é? Ou ele faz alguma coisa para sair disso, mesmo que seja um sintoma. É uma forma do sujeito se manifestar. Nossa pesquisa das autolesões, né? Eu falei para vocês, por exemplo, como as autolesões que as meninas se fazem são uma saída, né? Não é uma boa saída, mas é uma tentativa exatamente de fazer marca e sair de uma certa condição de apassivamento diante desse outro, se vocês quiserem chamar de poder, também pode. Né? Essa autolesão ser mais comum em mulher está muito ligado a a falta de controle que a própria sociedade impõe sobre a mulher, sobre as partes dela. Acho que tem a ver com duas coisas. Com isso que você está falando, essa condição de apassivamento que as mulheres, discursivamente, culturalmente, as mulheres estão submetidas. Né? É claro que já existem exatamente manifestações das mulheres para sair disso, mas ainda é uma coisa dominante. A gente tem visto isso na nossa pesquisa sobre violência de gênero, né? As mulheres submetidas, por exemplo, aos ideais de maternidade, aos ideais de família, a essa cultura que diz que as mulheres são inferiores, que as mulheres são submetidas a esse discurso e são afetadas por isso. Elas podem até não concordar, mas são afetadas. Obviamente que se manifestam, conseguem sair disso e tal, e etc. Mas isso é muito explícito nesse último livro que a gente publicou, que é o... Como é o título? Não, violência de gênero e ódio ao feminino é o primeiro. O segundo, como é o título? A violência de gênero, estratégias de enfrentamento e aportes conceituais. Acho que é assim. Nesse último livro tem um capítulo que é tipo um relatório final. O relatório final da pesquisa que a gente adequou para um capítulo. Recomendo que vocês leiam, que eu também não sei como é o nome do capítulo que a gente escreveu, como é o nome, descobre aí. Mas, enfim, você vê o nosso nome lá, no meu, do Vitor, do pessoal da pesquisa toda, você vai ver, tá? Você vai encontrar, é porque eu realmente não lembro. Mas, enfim, essa é um dos fatores, né, dessa condição meio que objetal que a mulher posta, que é uma questão discursiva, cultural e etc. E tem uma outra questão, que é o fato de que, por exemplo, uma certa manifestação fálica para a mulher, ou vou dizer assim, para o feminino, não é? Mas tudo bem. Porque tudo bem, a questão do corpo da mulher também. Uma certa manifestação fálica, eu vou dizer na mulher com a licença teórica de vocês, né? A manifestação fálica da mulher, ela é muito desenhada no corpo. Se para o homem, é claro que eu estou usando o modelo cis, né? Se para o homem a manifestação fálica é muito centrada no pênis, fálica é imaginário, né? No sentido da imagem. Para a mulher, isso é muito centrado no corpo. Okay? O Freud dizia isso, o Lacan também acha. O falo, a troca sexual entre o homem e a mulher, por exemplo, não é o pênis pela vagina. É o pênis pelo corpo. Né? Quer dizer, o corpo é que ocupa essa posição nessa condição mais feminina, vamos dizer assim. Então, a manifestação fálica ela pode se apresentar mais na imagem do corpo, propriamente dita no caso das mulheres. Mas isso também é uma suposição, porque também tem que ver caso a caso. Né? Faz sentido associar isso com expectativas de padrão de beleza, não voltado e uma expectativa de feminilidade voltada para o corpo masculino, e de eu brinco com os alunos do TTP dizendo isso. Quando nasce uma criança, né, aí faz-se a distinção anatômica entre os sexos. É freudiano, né? Faz-se a distinção anatômica. Então, o que é que acontece? O pai vai lá,
bate uma foto da piroca do menino e manda para o grupo da família, né, dizendo que o menino nasceu com saco roxo. Nenhum pai bate uma foto da xota da menina para dizer que nasceu com a xota roxa, por exemplo, né? Ninguém faz isso. Ela, eles batem uma foto da imagem da menina, né? Da imagem do corpo da mulher. Por isso que essa imagem corpórea é que tem essa condição fálica. Porque o Freud nunca disse que a mulher não tem falo. Freud nunca disse isso, nem a psicanálise. Isso não existe. Né? Essa história de que o homem tem falo, a mulher não tem falo. A psicanálise nunca disse esse tipo de coisa. Né? Na realidade, ninguém tem. Agora, a condição fálica, uma certa imagem fálica, uma operatividade fálica, se diferencia, por exemplo, nessas condições. Quer dizer, a imagem fálica do homem se concentra, porque para Freud é assim, inclusive o narcisismo primário é concentrado no homem, no pênis, e na mulher vai para o corpo. Né? Esses fatos bizarros se transformam em fatos, fazendo um falo, como um jogo. O que eu estava me perguntando, se o que foi talvez falar, ou a palavra, se eles são proprietários, são meninos, pode caber. Eu falo para Lacan, tudo bem que o Freud tinha uma pregnância empírica, né? O Freud tinha uma pregnância empírica e anatômica. Mesmo que ele tenha ultrapassado, como eu disse para vocês, o Freud, a gente tem que dar o desconto para o Freud também, né? Que ele estava construindo uma teoria. Mas ele tinha realmente uma pregnância com essa coisa anatômica de tudo, né? Quando ele troca o termo pênis, em 33, se eu não me engano, a Organização Genital Infantil, ou é 30, 31 ou 33, ele troca o termo pênis por termo falo, ele logiciza o falo. Né? Ele sabe, ele escapa de uma perspectiva, ele não escapa completamente, não, porque no fim das contas ele tem aquela famosa afirmação que ele diz: a anatomia é o destino. Né? Então, ele mantém, ele fica preso, né? Por causa disso, porque ele não sabe que no começo é o buraco. Né? O Freud não sabia, com essa história de deixar o pai é uma referência fálica, colocar o pai no lugar do buraco, ele ficou preso a essa condição anatômica. Mas veja que aí já tem uma logicização do falo. Não é mais o pênis. Né? Mas o Freud tinha essa coisa da diferença anatômica, que o menino tinha que olhar para a mãe pelada e ver que a mãe era castrada. Aquele papo todo, né, freudiano, edípico e tal. E tudo bem, porque os meninos, obviamente, veem a mãe pelada, e o pai, e etc. Isso não é propriamente um problema empírico, né? Porque é comum as crianças, especialmente pré-edípicas, andam peladas no meio da casa, isso não tem nenhum tipo de constrangimento, né? Nenhum tipo de pudor. Os pais tomam banho com os filhos, com as filhas, etc. Até as primeiras manifestações sexuais aparecerem no Édipo, né? Aí o negócio começa, o pudor começa a aparecer, né? Aí veja que o falo aí para Lacan, para Freud começa assim, Freud mantém essa pregnância anatômica. Para Lacan passa a ser uma função no sentido lógico, uma função lógica, não é uma função anatômica. Né? Tanto é que é exatamente, quer dizer, o Lacan vai explicar exatamente a dimensão do masculino e do feminino por essa função lógica, e não pela condição anatômica do pênis, né? Nem do falo. Esse cara, fala, eu lembrei que uma tal, ele faz uma provocação, falando sobre o filme, do curador, né? Que diz que, na verdade, é mais para a potência fálica, porque o pênis está sobre esse pouco natural e não posso tirar a prova do por acaso, né? Assim, porque falta algo na sua potência. Aí ele fala sobre o tio, na verdade, ser a figura da potência fálica, porque o pênis é próximo.
Então, ele caracteriza o pênis como um órgão adulto. E não na prova da potência básica, ele está em 2 dias da técnica, ele usa, né? Para fazer usado. Aí eu acho engraçado, assim, essa subversão do falo, do pênis, do Mas porque eu vejo que isso é interessante, porque para o homem ter uma ereção, ele tem que reconhecer nele alguma potência fálica. E veja que isso não é constante. Tenho certeza que a maioria dos homens, se não todos, broxaram aqui de alguma vez na vida. Né? Ninguém é imbrochável, só o Bolsonaro. Veja que como é interessante. Por que não é o pênis? Porque, por exemplo, alguns homens brocham, ou quando você brocha, não tem nenhum problema anatômico, eu digo orgânico. Né? É claro, existem as impotências orgânicas, aí é outra coisa. Mas a ereção, ela não é determinada pela questão hormonal e tal, e etc. É determinada por uma posição fálica que o homem toma, por exemplo, na cena sexual. Inclusive, atenção mulheres, para os homens não brocharem. Inclusive, é importante que o homem suponha, que eu estou falando do casal cis, me perdoe, né, mas para ser mais específico, o homem precisa ver no olhar do outro o reconhecimento fálico dele. Como assim? O reconhecimento fálico dele depende do outro. Para ele se reconhecer como potente, ele precisa ver o reconhecimento do outro. Não é? O tesão, o desejo. Não precisa mentir. Que diga. Quando você falou assim, pelo falar que faz essa questão de favor. Uma simbólica, para mim, de fato, é que você Agora complicou, porque hoje eu vou falar disso amanhã no meu seminário, sobre os matemas da sexuação. Então, veja bem, é uma função, por exemplo, que permite, por exemplo, singularizar o sujeito. Que aí entra toda essa questão do universal e do singular. Né? Quer dizer, você poderia afirmar assim, todos os homens são imbrocháveis. Por exemplo, né? É uma afirmação lógica. A gente sabe que não é verdade, porque, como diz o Lacan, a verdade não tem nada a ver com o enunciado. A verdade, na lógica, curiosamente, não tem a ver com o enunciado, tem a ver com o fato de você colocar V ou F naquele enunciado. Entende? Então, a constituição do sujeito implica uma função, por exemplo, de significação sexual do próprio sujeito, do corpo, dos significantes com os quais ele opera. Entende? É uma condição de uma certa posição. É uma função lógica que dá ao sujeito uma posição da atividade na linguagem. Nós estamos falando da fala. Lembre-se que a linguagem é o que nos constitui. Se a gente traz para isso que a gente está discutindo aqui, da Butler, etc., etc., você traduz isso psicanaliticamente, é como se dissesse assim, você está numa posição passiva diante do outro, o outro lhe aliena. Isso não é exato, porque, como eu disse, não é piagetiano, né? E as coisas são sincrônicas. Um bebê não é só passivo, ele é passivo e ativo ao mesmo tempo. Um perdão dessa dualidade, que é muito complicada, ativo e passivo, né? Mas, de todo modo, por uma questão didática. Então, por exemplo, quando a mãe diz, que o bebê diz, tô mamãe, estou com fome, ela está colocando no jogo uma função fálica para o bebê. É ele que está falando. É ele que está dizendo, eu quero ou eu não quero. Entende? É lógica no sentido dos enunciados. Está entendendo? Então, isso implica, por exemplo, uma posição, um reconhecimento de uma posição fálica do bebê. Daí a confusão, exatamente, uma das grandes confusões entre a psicanálise e o estudo de gênero é exatamente essa concepção de falo, né?
de falocentrismo, falogocentrismo e tal. Veja que, para a psicanálise, é uma função lógica, tá? Que sem ela, o sujeito pode incorrer numa psicose. Portanto, não tem nada a ver com a anatomia. Não tem nada a ver com a condição anatômica, no sentido de ser mulher ou ser homem, para não usar mulher e homem, macho e fêmea, né? Ter nascido, não tem nada a ver. Porque as mulheres também, as meninas, elas também são tratadas assim, falicamente, né? No sentido do sujeito tomar uma posição fálica. Porque se o sujeito não tomar uma posição fálica, como é que ele vai se separar desse outro? Como é que ele vai sair dessa sujeição ao outro? Porque veja que não é nem o Lacan que está dizendo isso, é a Butler. É a Butler que está dizendo, só para a gente não imaginar que tem uma dominância aí da psicanálise. Não, é a Butler, bem que a Butler é afetada pela psicanálise também, né? Não é disso. Seria algo complementar para essa só nesse texto é negativo. Por causa disso. E como perder a parte da falar não, né? Sim. Então, faz como que isso é uma visão muito importante para ele Importantíssimo. né? Negar O Freud diz isso nesse texto. Freud ele diz com todas as letras: o pensamento só começa quando não aparece, quando a negativa aparece. Você só pensa quando você faz um buraco no campo do outro. Voltamos ao Freud me diz isso, né? Esse negócio de buraco é cor do Lacan, né? O primeiro momento é um momento de afirmação primordial de Freud. Tudo existe. Para você pensar, você precisa retirar um elemento. Tem que ter um buraco ali naquele todo, né, da afirmação. Quem faz o buraco no todo da afirmação é a negativa. Então é muito curioso que as crianças brincam com a negativa. Nessa fase, eles aprendem a negativa e brincam. Meu filho vai... Não. Não. Você mal fala, ele já diz não. Não é? Tem um famoso negativismo aí, que é um... Entende? Então tem a Butler diz a mesma coisa que o Lacan, porque é exatamente isso. Em Lacan, o outro, ele tem que ter uma barra. Dá para ver, né? Um significante que... Algum pincel, preciso comprar um pincel. O outro tem que ter um buraco. Poder, se você traz, por exemplo, a discussão Foucaultiana, butleriana, é isso, o poder ele não pode ser absoluto. Ele tem que ter um buraco, e quem indica o buraco do poder é exatamente a resistência. Né? Que é isso que ele lembra aqui uma passagem da Butler, no Problemas de Gênero e na Vida Psíquica do Poder, ele diz isso, de que a Butler vai colocar as coisas nos seguintes termos, de que uma das coisas que não está completamente submissa à lógica do poder é o corpo. Né? Por que o sexo é tão subversivo? É curioso. Apesar de que, quando a gente fala corpo, a gente está falando só do sexo. Estou só dando um exemplo da sexualidade. No volume 2 da História da Sexualidade, o Foucault se espanta, dizendo, se espanta assim, né? Ele constata espantados. Toda cultura faz um tipo de controle sobre a sexualidade. Por quê? Ele vai falar dos modos de sujeição. No volume 2, que é o cuidado de si, ou é o... Não, eu quero saber é o cuidado de si e o uso dos prazeres. Eu acho que é o cuidado de si. É o uso dos prazeres? Um dos dois. Né? Aí é importante para a gente entender que ele faz como a discussão que nós temos. É. Já tem essa noção. E é 23, eu errei 10 anos. Aí, 10 anos fez tudo, né?
É verdade. Exatamente. Então, mais cedo, né? Diga o Freud. É mais cedo ainda que ele se dá conta disso, né? Mas, enfim, na sexualidade feminina, ele termina no texto Sexualidade Feminina, que é exatamente dessa época, 30, 33, por aí, ele afirma, faz a famosa afirmação de que a anatomia é o destino, né? E que não é. Não é. Hoje a gente sabe, com Lacan, por exemplo, né, que não é. O problema não é anatômico. Né? As transexualidades mostrando que não é. Né? Porque o Freud achava de que, de uma maneira ou de outra, o real anatômico não podia ser alterado, porque o Freud também viveu numa época onde a ciência não fazia isso. Estava começando a fazer, né? A ciência não permitia a alteração do real anatômico, por exemplo, né? E hoje permite. Né? Então, é uma questão também interessante para mostrar as condições de possibilidade. Quer dizer, o nosso pensamento, as nossas teorias, elas não estão guardadas dentro de um depósito, de um quadro que não tem influências de fora. Estão fechadas. Seja a psicanálise, seja o estudo de gênero, seja o Foucault. Aliás, quem diz isso, muito claramente, é o próprio Foucault. Né? O próprio Foucault deixa claro, ele não está interessado na ciência. Foucault, ele está interessado no saber. Ele vai mostrar, por exemplo, como essas práticas e esses saberes são influenciados por vários movimentos. Imaginem a cabeça de vocês, por exemplo, que são jovens, e a minha, a diferença do ponto de vista de subjetivação. Vocês nasceram com a internet. Eu nasci sem internet. Né? Isso tem um efeito, isso tem uma consequência. Seja para o bem, seja para o mal, né? Diga. Então, eu estou lendo agora, faz a palavra dele. Derrida. E tem uma afirmação que eu acho interessante, que é eu não penso de onde eu penso falar, ou não falo de onde eu penso falar, não penso de onde eu penso pensar. Então, essa construção do sujeito é justamente reconhecer essa falta, né? E talvez a negativa se torne a partir daí. Uma falta que eu não consigo tocar. Exato. Reconhecer uma falta e uma clivagem. Porque a gente não tem certeza do que diz. Porque, veja bem, a própria noção do inconsciente, quando você fala, você não pensa. Ou melhor, você pensa em algum lugar e você não sabe o que está pensando. Eu já dei esse exemplo para quem já está aqui há mais tempo, já deve ter me ouvido dar esse exemplo. Quando você vai aprender uma língua, uma segunda língua, né, que é a própria lógica da inscrição inconsciente, você só aprende essa segunda língua quando essa língua não é propriamente dicionário, né? Quando a lógica ou a estrutura lógica daquela língua se inscreve inconscientemente. Enquanto você estiver pensando para falar, você não aprendeu. Não é? Inglês, francês, alemão, o que for. Você aprendeu quando? Quando você não pensa para falar. Você fala, vamos dizer da minha época, fala de carreirinha. Você não pensa. Quando você fala o português, você não pensa. Quer dizer, tem alguma coisa funcionando e pensando, tem uma estrutura funcionando e pensando em algum lugar, que é isso que Lacan chama de discurso, a estrutura discursiva, que não é propriamente a palavra. O Lacan vai dizer que o discurso é sem palavra, mas tem uma estrutura discursiva que implica exatamente essas duas posições topológicas, o sujeito e o outro, e que ela funciona independentemente de você pensar ou não. Entende? Quer dizer, essas estruturas discursivas do Lacan, o mestre, histérica e analista e tal, por exemplo, aqui, a estrutura discursiva que nos organiza aqui
é um certo misto de discurso do mestre com discurso universitário. Tá? Quer dizer, eu estou aqui numa posição de quem sabe, se eu sei mesmo ou não, são outros 500, né? Mas a estrutura discursiva é essa, porque eu estou aqui numa posição de mestre, de quem sabe, e você de aprendizes, de estudantes que estão querendo aprender. Quer dizer, é uma posição, ou uma posição universitária, ainda bem que o nosso aqui não é tão universitário assim. Vocês não estão aqui para nota, né? Nem para cumprir crédito, estão aqui porque querem, o que é ótimo. É diferente da disciplina na universidade. Você está lá, tem que fazer umas coisas horrorosas, porque tem que cumprir crédito. Por exemplo, se você vai para a análise, o discurso que domina não é esse aqui. A estrutura discursiva não é essa. A estrutura discursiva que deve dominar uma análise, que não é que são excludentes, né? Porque, como eu disse, por exemplo, no fim da sessão, eu faço uma intervenção universitária. Ó, próxima quarta é feriado. Não tem. Isso não tem nada de analítico. Mas veja aqui, de maneira geral, a posição que a análise convida o sujeito não é a posição universitária, é uma posição histérica. Histérica. Não no sentido da patologia do tipo clínico, não é disso. Mas no sentido de que a análise convida o sujeito a falar com a sua divisão. Falar, exatamente, reconhecer a sua falha. A sua... eu passei agora, lendo esse texto e me lembrando da Butler, eu passei a adotar esse termo da Butler. A estrutura não é só insuficiente, ela é precária. Né? Você vai falar da insuficiência e da precariedade da sua estrutura. É para todo mundo. A não ser que você seja um maluco delirante como Bolsonaro, que diz que não tem falha e que é imbrochável, um cretino. Né? É uma canalice você dizer que não tem falha. Nunca vai fazer análise, por exemplo. Né? Mas na situação de análise, você vai falar exatamente da falha e da precariedade da estrutura, da divisão, sua clivagem. Do esbarrado, exatamente. É por isso que a posição do analisante é uma posição histérica. Não no sentido da neurose histérica, mas discursivamente histérica. E é claro que o analisante não ocupa essa posição o tempo todo. Né? Porque os analisantes também, a gente fala, tem um blá blá blá, tem enrolação, você fica querendo enganar o analista. Né? Não... Essas coisas todas acontecem. Mas a intervenção do analista, ele está sempre lhe convidando a se implicar com a sua divisão, a abrir a sua divisão, para você falar da precariedade da estrutura. Você falar? Eu não sei se cabe. Desculpa. Diga. Sim, se estão envolvendo aqui, bota. Que hoje, a minha pergunta é justamente assim, porque eu estava tentando entender, né, justamente essa questão assim, eu acho que o bolsonarismo é bem maior do que o Bolsonaro. Sim. É bem maior, já está para além dele. E eu estava justamente tentando entender esse fenômeno. Né? Eu sei que para cada pessoa chega de uma maneira diferente. Né? Mas, assim, se existe alguma coisa que a gente possa tentar entender, porque são pessoas que convivem com a gente, estão conosco, você aparentemente não consegue perceber que aparentemente está certo, mas aí quando você passa para a lógica do discurso, a pessoa ela se modifica. Né? Eu tive duas provas hoje, né? Uma na minha academia, que eu fui tentar entender o colega, estava e ele, ao falar, ele se transformou numa colega que é super tranquila, e ao conversar sobre isso, ela se transformou. Né? Então, assim, tanto é que eu até pedi para ela parar, porque eu estou provocando, né? Não parar, mas ainda tem isso. Mas, assim, a transformação que você vê a pessoa é muito perceptível. Eu realmente gostaria de me sentir muito desamparado na frente dessas pessoas. Me sentir muito mexida. Porque, falando sobre isso, eu acho que você deve pegar
do dia que a Alice veio para cá falar, essa qualificação dela, nossa da tese dela, né? Eu acho que a tese dela é esclarecedora nesse sentido, porque ela fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do condomínio, né? Sobre como que isso, né, que estava muito oculto antes, que foi captado uma dinâmica de ocupação e de aparecimento, né? Agora, tipo assim, como o Bolsonaro lá, muito interessante, assim, porque é como se fosse isso, é como se fosse alguma coisa que já existe dentro da sociedade brasileira. Sim. Quase como se a gente tivesse aberto uma caixa de Pandora, né? É isso que a gente percebe, que o Estado está. E realmente, professor, é assim, há uma mudança. E o impressionante é que essa mudança ela vem acompanhada de vocês, né? De perseguição ao mesmo tempo. A gente vai defender. Então, assim, assim, é uma coisa assim, muito assim, você respeite o presidente, mas ele não respeita ninguém, né? Olha, eu vou recomendar para você, não podia deixar de recomendar, obviamente, para começar, né? Isso não é uma coisa simples. Para começar, eu vou recomendar a Psicologia das Massas do Freud. Aliás, teve um rapaz, não sei se vocês viram, rolou no Instagram, no WhatsApp, um rapaz que nem psicanalista é, e leu a Psicologia das Massas, aí ele faz uma análise, um rapaz jovem, bem jovem, falando sobre a Psicologia das Massas e comentando, e diz, olha, eu fui tentar entender e me deparei com esse texto do Freud, que é um texto maravilhoso de Freud, né? Mas que não é suficiente, porque a problemática da massa em Freud, ela é um pouco modificada, tá? Porque em Freud você pode ler Psicologia das Massas e o mal-estar na cultura. Eu estava falando isso em sala de aula, né? A gente comentando isso, quer dizer, no mal-estar da cultura, o Freud diz assim, de que a cultura exige do sujeito uma renúncia pulsional para que o sujeito aceita em nome da segurança. Não é? Quer dizer, você renuncia a matar o seu vizinho, ou síndico, porque você, por uma questão de segurança, porque se você matar o síndico, qualquer um pode lhe matar também, né? Quer dizer, tem uma renúncia pulsional aí que, obviamente, a pulsão lhe manda matar o síndico, ou o seu vizinho, provavelmente. Né? É assim que a pulsão funciona. Ela não quer saber como se satisfaz, ela quer se satisfazer. Então, ela é imperativa. Né? Por sorte, ela não é acéfala. É claro, em determinadas situações, o Lacan fala disso, né, do sujeito acéfalo da pulsão. Em determinadas situações, ela fica acéfala, e a gente faz atos, faz besteiras e etc. Né? Então, no mal-estar, o Freud diz isso. Quer dizer, e o que é que acontece? Por conta dessa renúncia pulsional, é razoável que o sujeito tenha uma certa queixa, uma certa hostilidade dirigida à cultura, às leis, ao acordo social, que é simbólico, porque é simbólico sempre pode fracassar. Nós acordamos que não vamos matar ninguém, mas vez por outro alguém mata alguém. Vira e mexe. Né? Tem a lei, que é simbólica, mas porque é simbólica, ela fracassa sempre. É um acordo simbólico. Né? Então, o que o Bolsonaro, e aí é onde entra o problema do gozo, o que o Bolsonaro oferece é não renuncie a esse pequeno gozo. Não renuncie. Você pode gozar, pode matar, pode... Né, é possível você fazer isso. Pode estar na festa de alguém, matar. Pode, renuncie, exatamente. Pode chegar para uma mulher e dizer que ela está é aquela coisa que a gente já falou aqui, nós elegemos alguém que é exatamente o oposto do politicamente correto. Ele está dizendo, olha, tudo isso que o politicamente correto está dizendo que vocês não gozam, podem gozar, que eu gozo, então vocês podem gozar também. Exatamente. É um tema que tem que teorizar, né, sobre isso. O que é que faz com que essas pessoas se questionem? É muito uma crise de pensamento, porque eles voltaram uma estaca de que, antes da maiúscula socrática, eu enxergo isso, que eles assumem de uma certa forma dramática valores, sexualidade,
que eles não conseguem se atualizar, eles não conseguem ressignificar aquilo. E eu tento muito tirar do fundamental alguma coisa tipo, eu olho para eles, não é possível que eu esteja 100%, que eles estejam 100% errados. Só que, quando você vai ver como eles lidam com a arte, com outras coisas desse aspecto, que eles julgam o que é certo e o que não é, enquanto desse lado a gente tenta assumir uma posição de que não, vai que, né? Vai que a gente pode de alguma forma. E é justamente a maiúscula socrática aí, né? Que a gente tem que entender a estrutura do pensamento como algo, como uma filigrana, que cada um vai se colocando no lugar e seguindo uma ordem. E a própria psicanálise seria um participante dessa filigrana, né? Que surge o Sócrates, aí vai derivar todos os pensamentos do Ocidente, e a psicanálise vai para tentar continuar isso e chegar a algum local que reduz o pensamento, né? Que, Platão vai falar isso, sobre a irredutibilidade da palavra, que a gente consiga se abster de todos esses valores que eles assumem como pedras, né? como estacas que, a partir disso, vamos tentar encarar o mundo a partir desses valores. E a Gestalt vai falar sobre isso, né? De que eles escrevem o trauma da religião como algo que eu até quero recomendar uma música que eu gosto bem, que é Assim Disse São Tomás de Aquino, não sei se alguém já ouviu falar, que ele traz a interpretação de São Tomás de Aquino sobre Deus. E ele tira Deus do próprio homem. Ele fala que Deus não pode se prender ao gênero do homem, porque o gênero do homem está preso a ele, não é perfeito. Então, você predicar Deus dentro do método, dentro de uma ação, é fazer do Deus parte humana. Então, é muito... Eles não conseguiram enxergar, sair do próprio narcisismo, né? Eu sei que talvez isso seja uma posição meio julgadora, nossa, né? Da esquerda, de olhar para ele, não, pelo amor de Deus, vocês são doentes. Mas eu fico só pensando nisso, saber se a gente está caindo nesse erro de a gente passar achando que a gente vai falar do bem, da força, da luz, né? E eles estivessem na sombra, na escuridão. São pessoas mais a gente boas, mas a gente sabe que também não somos ainda, né? Ainda tem muita coisa para melhorar. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Aqui também a questão da teoria da dissonância cognitiva, né? Falando sobre isso. Veja bem, a questão, o que a psicanálise descobriu, por mais que a psicanálise esteja na tradição ocidental de pensamento, o que a psicanálise descobriu foi exatamente isso: o pensamento não é suficiente. As questões não são propriamente da ordem do pensamento. Quando Freud inventa a pulsão, no bom sentido teórico, ele está colocando isso. Tem uma questão aí que é de ordem corpórea, da ordem do gozo, que não passa pelo pensamento. Entende? O Freud, que era um ateu convicto, ele se pergunta, no Mal-Estar, se eu não me engano, no texto Mal-Estar, ele se pergunta por que os cientistas, que são tão racionais, acreditam em Deus, ou na religião. Aí ele mesmo responde: é porque é uma questão pulsional, não é uma questão racional. É do Mal-Estar, né? Entende? Então, o pensamento... E o Lacan tem uma formulação do código cartesiano que é sensacional. Ele diz assim: ou eu não penso, ou eu não sou. Não é como o Descartes diz, penso, logo sou. O Lacan diz, não. Quando você pensa, você interroga o seu ser. Você não está decidido que você é ou que você existe. O pensamento, ele interroga a sua própria existência. Não é? Quando eu sou, eu não consigo pensar, porque eu me fecho. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, eu sou, o Lacan diz, nunca ninguém é tão consistente quando está submetido ao seu falso ser. Outra frase do Lacan. Quando eu sou, eu não penso. Na psicologia das massas, o Freud diz isso. Quando você está na massa, a massa faz uma homogeneidade mental. E aí voltamos ao problema do poder. Faz homogeneidade mental. Ou seja, você perde a singularidade. Você fica burro. Na massa você fica burro.
basta você ir para o estádio, o jogo do Ceará. Você fica tapado, você fica, o termo tapado não é por acaso. Fecha o buraco, fecha a divisão, você passa a ser torcedor do Ceará, mas nada mais. Okay? Isso dá uma consistência perigosa. Então, essa é uma questão que você pode fazer. Só para arrematar. Então, na massa, tem essa homogeneidade mental que impossibilita, que fecha exatamente a divisão do sujeito. O sujeito não pensa mais. A singularidade vai para o espaço. Por isso que a psicanálise ela não trabalha com o universal. Ela até tem pretensões de universalidade, né? A teoria e tal, mas é uma universalidade que se pretende singular na clínica. Né? Quer dizer, é aquilo que eu estava falando, você tem que perguntar para cada um aquilo que eu falei. Você tem uma proposta universal. Ninguém escapa da alienação, da sujeição, se quiserem. Agora, como é que aconteceu com você, comigo, com ela, é absolutamente singular. Como é que você escapou ou não? Quais são as suas estratégias para escapar da sujeição, para afirmar sua singularidade? Quais foram os sintomas que você teve que criar para afirmar sua singularidade ou não? Aí é singular, né? É para cada um. Só na clínica, e por isso que a clínica é singular. É uma clínica de singular. Eu tenho que escutar o sujeito para ele me dizer como é que aconteceu com ele. Entende? Então, no livro, ele fala, o título é Quem Entende a Arte Moderna, a Arte Contemporânea. Ele traz a perspectiva nazista sobre a arte. E lá é um centro de arte. Eles exaltavam muito a arte, mas apenas uma única forma de arte. Eles não aceitavam nenhum tipo de arte subjetiva. Eles tinham apreço a arte moderna era isso. E era esculturas masculinas com pênis. Vamos exaltar isso. E eu vejo comportamentos repetidos. Quem tem um pincel aí, não? Pode falar. Que eu consigo enxergar, acho que todo mundo enxerga. Acho que todo mundo consegue enxergar que eles têm muito esse apreço à forma. Eu falo que a forma com F maiúsculo, que é apenas uma. Eles encontram apenas um tipo aceitável de cidadão, apenas um tipo aceitável de família. E quando eles falam Deus, família, sempre um. Quando você enxerga isso, vê como o nazismo como algo ruim, de fato, assim, e a gente assumindo essa coisa que a arte é a única coisa que pode escapar a tudo, a todas as angústias. E eles, mesmo na arte, encontrarem só apenas uma forma de enxergar a angústia que me dá essa ressalva, assim, de que eu não estou errado. Eu não estou no lado excludente, né? Que até essa parte de querer vai que você estando de alguma forma já torna um passo a mais do que eles estão presos ainda. Só um comentário. A psicanálise não é neutra, tá? Nem politicamente. A psicanálise está do lado da singularidade. Tudo que vai contra a singularidade, eticamente para a psicanálise, é condenável. A clínica é uma clínica da singularidade. Então, que você tenha discurso, porque por exemplo, a psicanálise não briga com a religião, até briga, mas não briga com a religião, porque é uma besteira, porque a religião sempre vence, como diz Lacan. Mas veja que a religião é um discurso, uma prática que lhe convida para o universal. Lhe convida a um abandono das suas condições singulares. Você acha que se empolgam? Entende? Se vocês entendem essas coisas como da ordem do discurso, é exatamente isso, é o bolsonarismo, não é o Bolsonaro, é uma estrutura discursiva. E se você considera, pelo menos, por exemplo, o meu crivo é a ética psicanalítica. É a ética psicanalítica. Se eu quero acabar com a singularidade, não é? Porque ou a subversão, o sujeito ele é subversivo, é exatamente subversivo. Subversivo é a mesma coisa que transgressivo. Subversivo, Lacan tem um texto que eu recomendo para vocês, se chama A Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo. Se você quer acabar com a subversão, trazendo isso para uma planificação do todo, ou do um, aí não é psicanálise, não é o que a psicanálise propõe como ética.
Entende? Que a ética da psicanálise, a prática da psicanálise, que é uma prática ética, propõe isso. Né? Se ela briga com a religião ou com o bolsonarismo, é por causa disso. Não é por causa do Lula. Mas eu quero entender essa ética. Porque, assim, o problema tem, Não diga. assim, quando você força alguém que não está pronto para ouvir essas coisas, ou que entende de uma maneira diferente, você também não está adquirindo um pouco dessa ética. Porque, assim, a gente realmente precisa questionar as coisas que estão acontecendo para que não seja somente, assim, porque essa coisa que eu estou colocando é realmente no sentido de entender o que está acontecendo, né? Mas é por isso que E apesar de eu concordar, né, essa questão da função tributária, ela tem que ser aplicada e tudo, mas quando a gente impõe uma determinada forma de pensar para alguém que não está pronto para pensar isso, a gente também não está cumprindo essa ética nossa mesmo, né? A gente está tendo a questão aí de porque assim, aquela história que eu estou vivendo muito hoje nas minhas redes que eu participo. Não adianta tentar virar pessoas que falam do Bolsonaro, porque totalmente sem fundamento, não vai dar em nada. Virar voto para que sejam indecisos. Né? Por quê? Porque essas pessoas já sabem o que elas querem fazer, o que elas acham convictas. Né? Mas, assim, quando você tenta impor, né, assim, o seu modo de ver, você está conseguindo enxergar, mas ela não consegue enxergar, seguramente a gente também não está aprendendo essa época. Então, realmente, eu gostaria. Que é como eu falei no meu discurso anterior. Fica dando a impressão de que a gente está do lado certo, do lado do bem, e eles não. Quando a gente eles estão achando a mesma coisa. E quando a gente vê pessoas do nosso lado, né, como eu faço de grupo, fazer um comentário sobre isso. Pessoas que realmente são de esquerda, que dividem todo o pensamento, mas assim, digamos assim, mais carenciado em relação a uma série de questões, vem com piadas machistas, vem com piadas, é o esquerdo macho, né, que a gente chama, né, vem com piadas com relação a deficientes. Né? Então, você vê assim, então não é tão assim. Né? Então, a gente não está tanto do lado da luz ou da força, como a gente pensa para estar. Né? Nós temos as nossas deficiências, assim, é muito importante a gente reconhecer isso, porque a gente vai se achar como pessoas que já estamos, né, prontas, perfeitas e acabadas. Isso não é nada. Aí acaba se tornando uma coisa muito emocionante. Só um comentário. Lacan tem um seminário que se chama O Pior. Ou Pior. O seminário Ou Pior. Ou Pior, 3 pontinhos. É o seminário 19. O que é que o Lacan propõe lá, por exemplo, entre outras coisas, do ponto de vista clínico? A análise, ela não se propõe a curar o sujeito da sua divisão, nem do seu pior. Existe um pior em você, em mim, nele, nos bolsomínios, em todo mundo. O problema é o que é que você faz com isso. A ética da psicanálise não está dizendo, venha aqui, que eu vou lhe curar do seu pior, você vai ficar limpo, sagrado, puro, e vai para casa maravilhoso. Né? E isso lhe coloca na posição do moralista. Né? Eu sou puro, você é um impuro. Não é essa a proposta da psicanálise. A psicanálise é impuro, tem buraco, tem excremento, tem divisão, tem o pior. Você precisa tratar dele para que ele não se apresente na sua vida de uma maneira devastadora, porque se apresentar na sua vida, vai. Entende? Que é o que a gente está vendo aqui. A gente não pode achar que o pior, que o Lula vai acabar com o pior. Não vai. Entende? Eu sou lulista e então sou o melhor. Não é assim que funciona. Entende? Então, tem uma condição aí de um tratamento do pior, porque o pior é a destruição. É isso, é diferente você usar, porque eu acho que o Bolsonaro não é um político de oposição, não é uma proposta política, é diferente, é uma proposta de gozo com a destruição. Essa é a questão, e é uma questão ética fundamental para a psicanálise. Você não aceitar, ele não se aceita na clínica, a diferença qual é? É que você
a psicanálise, você não vai poder fazer com isso uma política. É isso que você está dizendo. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser singular e tal. Não, não funciona assim. Funciona para quem vai fazer análise e olhe lá. Porque o sujeito pode fazer análise e não suportar análise. Eu só posso convocar um sujeito a ocupar essa posição ética que eu estou propondo na análise, se ele estiver na análise comigo. Fora da análise, eu brigo com meu irmão. É diferente. Que é bolsominion até dizer chega. Meu irmão mais velho. Né? É um terror. Ele manda até vídeo do velho da Havan. Ele acredita no velho da Havan. Entende? Então, com ele, eu brigo. E isso é outra coisa. É uma diferença absurda. Entende? Agora, isso tem repercussões na sua vida. Como é que você vive com isso? Como é que você trata isso? Porque se eu acho que eu sou o melhor e ele é o pior, por exemplo, que eu sou puro, sou moralista, e ele é impuro, para eu espancar ele, ou agredir ele, ou abjetá-lo, é muito mais fácil. Então, se eu souber que o abjeto mora em mim, né, no meu coração sagrado, aí fica diferente. Você percebe que não é tão diferente assim do outro. Você tem que fazer, o analista tem que fazer análise exatamente para se achar melhor do que o paciente. É para ele saber que aquela mazela que o paciente tem, ele também tem. E é por isso que ele precisa ter uma tolerância com os seus analisantes. Né? Porque senão, você fica na posição do que vai corrigir, do que vai... Então é diferente. Peraí, ele tá na fila aqui faz tempo. Diga. Não, porque eu estava pensando daquilo que a gente falava antes, né? Você estava com as pessoas da massa, elas têm essa pretensão, né, de criar uma massa homogênea, né? Pensamento igual. E uma coisa que a gente tem lembrado também, que uma das soluções para se criar essa homogeneidade é você também demarcar uma diferença, né? Tipo assim, você ter alguma coisa para fora, né? Você jogar alguma coisa para fora. Como você está falando, colocar alguma coisa nessa possibilidade de objeto. E uma coisa que eu pensei assim, que eu acho curioso, né? É o como, por exemplo, o conceito de comunismo dentro do bolsonarismo não é propriamente um conceito político, em termos de assim, que o comunismo de fato representa. Mas é um conceito de massa diferente. Entendeu? Então, assim, o que é diferente da minha massa é o comunismo. Uma das proposições do Freud é isso, quando você criar uma massa, muito simples. É só você dizer que somos todos iguais e cria um diferente que você expulsa. O judeu fica do lado de fora. Então, o que está de fora, que é o inimigo, dá consistência à massa. Entende? Porque nós somos iguais. O Lacan tem outra frase que ele diz isso. A sociedade da fraternidade e da igualdade é a mesma da segregação. E se somos iguais, tem alguém que está de fora que é diferente. Foi expulso. É segregado. Tem? Então, eu acho que tem um pouco a ver com a fala da colega, né? Eu acho que se você pensa e veja do outro, mas permite a existência dele, está tudo bem. Só que se o outro deseja ser um extermínio de função que é bem certo, é que essa ética não preserva sim, você querer, bom, você não concorda com ele, mas você não quer a instituição dele, né? Mas se o outro quer a sua instituição, nesse sentido ele está certo, implica que você vai deixar de existir, tá? Assim, então, o funcionalismo ele propõe. Então, se ele está convidado com alguém que acredita que a sua instituição ela é a solução, toda a sua própria existência, assim, faz sentido. Esse capítulo que a gente escreveu também, eu e a Alice, nesse livro que a gente publicou em 20, que chama Cisões e Paradoxos da Política Nacional, onde a gente pega exatamente, o título é o Estado Obsceno, aí a gente pega duas cenas. A primeira é do Bolsonaro, no impeachment da Dilma, elogiando o Ustra.
aquilo é uma proposta de gozo, né? Veja bem, é uma proposta de gozo. Tortura é uma coisa que deve ser proibida. O que é que o Bolsonaro fez? Nós vamos não proibir, nós vamos elogiar a tortura, enaltecer a tortura. Né? Ele já disse que queria matar 30 mil e tal. Então, isso publicamente. A petralhada deve ser. A outra cena é exatamente essa. Vamos exterminar a petralhada. Entende? Quer dizer, e aí é onde entra a questão. Não é um simples discurso que propõe um outro tipo de pensamento, de que, bom, vamos pensar se a tortura pode ser, não é? Pode ser uma coisa razoável, né? Não é isso que ele está propondo. Ele está dizendo assim, vamos torturar, porque se goza torturando. Porque a minha posição significa que se você não se encaixar na minha posição, eu torturo. Entende? É uma proposta de gozo que é complicada. E eticamente, não tem como não ser eticamente. Bolsonaro não tem como não ser eticamente condenado. Não é? O problema é que o pessoal saindo aqui do. O problema é esse, é que a moral não é a mesma coisa que a ética. E a moral, como eu já disse para vocês, e já recomendei ler o Cântico Sádico, a moral é sádica. É superegóica, e, portanto, é sádica. Okay? E ela ataca o sujeito, ela exige do sujeito o impossível, que é ser puro. Como é que você vai ser puro se você tem um corpo, se você caga, mija, trepa, faz tudo que tem? Como é que você vai ser puro? Entende? Tá bom, né? Agora, tem muita coisa no texto, se a gente puder, próxima semana é feriado, mas é um texto que merece a gente voltar a ele. A gente pode, na próxima vez, retomar, porque tem muita coisa interessante. É um livro que se chama Cisões e Paradoxos na Política Brasileira ou na Política Nacional. Acho que é brasileiro. Tchau. E foi um livro organizado por mim e por umas colegas do GT, a Cristina Poli e a Fernanda Moura. E tem um capítulo lá, que é um capítulo